Bem, hoje, dia 19 de setembro de 2025, temos o prazer de receber o nosso querido irmão Wilson de Souza Pedra, que vai nos falar sobre reencarnação. Pedra, a palavra agora é sua. Obrigado, mestre. Boa Em noite, até, caros irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prazer você tem muito até grande 20h30. falar sobre reencarnação. Todos estão me ouvindo, por favor? Sim, Ok, Pedro. Hã? Entre os fariseus tinha um homem chamado Nicodemos, que chegando até Jesus, lhes disse: Mestre, sabendo que os seus ensinamentos partem de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que estais fazendo, a não ser que Deus não esteja convosco. E Jesus, lhe respondendo, disse: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém, sendo velho, pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer de novo? Jesus então lhe responde e diz: em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, e o que nasce do Espírito é do Espírito. Pois é necessário que vocês nasçam de novo, em João 3:1 a 18. O que eles chamam de reencarnação, ou seja, o vir, ou seja, o nascer de novo, é reencarnar. Reencarnar é quando se vem uma vez e reencarnações, ou reencarnação outras vezes. Então, nós perguntaríamos: o que é que nós chamamos de reencarnação? A reencarnação também é conhecida como transmigração, metapsicose ou nascimento. É um conceito filosófico ou religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia numa nova vida em forma física ou corpo diferente após a morte biológica. A reencarnação é um princípio central das religiões indianas, ou seja, hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo. Também nós temos, do ponto de vista da filosofia, a reencarnação, que nada mais é do que um conceito fascinante que aparece em várias tradições. Tanto sim que na filosofia ocidental, Platão é dos pensadores mais conhecidos por abordar a reencarnação. Ele acreditava que a alma é imortal e passa por um ciclo de nascimento e mortes, acumulando conhecimento e experiências ao longo de várias vidas. Tanto sim que ele nos traz exemplo de reencarnação na sua grande obra Fenômeno e República. Para Platão, a reencarnação é uma oportunidade para a alma se purificar e evoluir espiritualmente. Outros filósofos também, como Pitágoras, acreditavam que na transmigração da alma, onde a alma poderia renascer em diferentes formas de vida, não apenas humanas. No mais, a reencarnação, nós podemos dizer que é a volta da alma em outro corpo físico. O objetivo da reencarnação é a evolução espiritual. Só através dessa vida e volta, ou seja, a alma vai evoluir. Como, de que maneira a evolução? Através da reencarnação. Nós sabemos que nós viemos aqui resgatar algo que fizemos num passado desconhecido e que voltamos para repor, ou veja, rever essas falhas.
A reencarnação, o Criador nos dá como um processo educativo. Ela não é punitória nem castigo, longe disso. Nós voltamos para não cometer os mesmos erros de um passado desconhecido. A necessidade da reencarnação é melhorar o estado evolutivo da alma. Então, se ele errou, ele não vai mais fazer aquele erro. Se ele prejudicou alguém praticando certo dado erro que o atingiu, ele não vai mais fazer esse erro, ou seja, praticar o mesmo erro. Esse é o objetivo da reencarnação. O Criador é tão bom e justo que ele nos dá a oportunidade de voltarmos. E teremos que voltar inúmeras vezes até alcançarmos o estágio onde não seja mais necessário reencarnar. Tanto sim que nós temos três tipos de reencarnação. O primeiro é a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória acontece sem a prévia concordância do espírito. Este tipo de reencarnação é direcionada às almas que ainda estão muito apegadas à matéria e encontram-se em baixo grau de evolução espiritual. Consequentemente, são seres que colecionam muitos vícios, rancores, obsessões e vibrações moral negativa. Dessa forma, são seus guias e mentores espirituais que tomam essas decisões para a sua próxima reencarnação. Reencarnações. Na, no sentido de dar o direito de escolha. Seus abusos tornam-lhes em direito que poderá ser readquirido com a compra ou vem sua nova oportunidade na vida terrena. Aquele que vivencia a reencarnação compulsória recebe as condições necessárias para seu progresso. Contudo, é comum que haja muitas provações com privações econômicas, físicas ou mentais. No entanto, é uma etapa necessária para o crescimento e libertação. Eu quero, meus irmãos, aqui abrir que, no momento reencarnatório, existe um processo esse, chamado reencarnatório, que a alma é convidada a participar. Então, essa primeira que eu vos trago aqui, que foi a compulsória, é porque ele está no estágio ainda muito atrasado. Mas nós, na mista, nós vamos ver que procede de maneira diferente. Que a reencarnação é consequência do livre-arbítrio, ou seja, ele já pode escolher, ele já pode optar. O espírito decide, por conta própria, reencarnar. Tomando a decisão, pede-se o auxílio dos guias mentores para que seja feito o planejamento encarnatório. Nesta etapa, são levados em conta os débitos e méritos da alma, de acordo com seu grau evolutivo. Afinal, é fundamental proporcionar um ambiente compatível com a sua necessidade de evolução. Há aquelas almas que se encontram-se ainda com desafetos do passado para solucionar pendências morais, além de almas que escolhem viver com alguma mazela física ou privação material para aprender a lidar com a escassez. A terceira, no caso, é a reencarnação livre.
A reencarnação livre acontece para as almas com alto grau de pureza e evolução. Essas almas não têm mais necessidade de reencarnar, mas o fazem cumpre um propósito maior. É chamada reencarnação por missão, ou seja, são aquelas almas que vêm em missão para ajudar em missões no nosso planeta. Por exemplo, quantas almas estão reencarnando e vão reencarnar nessa transição planetária para ajudar a evolução planetária? Logo, elas vêm em missão, não estão mais obrigadas a reencarnar. Existe, quando falamos de reencarnação, 6 etapas da reencarnação. Tanto a reencarnação compulsória quanto a mista e a livre. Existem 6 etapas. A primeira, planejamento reencarnatório, acontece durante o período de tempo necessário para que a alma compreenda e se comprometa com o seu propósito. Essa é uma etapa bastante delicada. Afinal, nem sempre o sofrimento é inevitável para a evolução, mas constitui um mecanismo divino de recuperação. O segundo é a arquitetura espiritual do corpo físico. Antes mesmo da concepção, ocorre a preparação espiritual do pré-espírito para o acoplamento do novo corpo físico para a alma. O contato fluídico com os pais, semanas antes da concepção, inicia-se com a aproximação com os pais. Isso normalmente acontece durante o momento do sono do casal, no qual ocorre o desdobramento e a recepção da alma, que tem necessidade de merecimento em uma nova existência. Dessa forma, os futuros pais também se comprometem com tal responsabilidade, compreendendo a importância dessa missão para a sua evolução. Essas fases nem sempre é fácil e pode acontecer episódio de revolta ou rejeição no momento da reencarnação. A ligação do espírito da alma e a matéria. Diante da concepção, ocorre a redução espiritual. Isso acontece para que ele consiga ser ligado à matéria. E, em seguida, a seleção do espermatozoide e a fecundação, ou seja, a vinculação inicial do corpo com o espírito. Mais ainda, a formação do feto. A partir da concepção, o embrião torna-se feto e segue o percurso da gestação, que pode durar até 9 meses. Os fatores que fazem com que o indivíduo nasça de forma prematura ou prolongada podem se relacionar às questões físicas ou espirituais. No entanto, recomenda-se que toda gestação seja acompanhada e que os cuidados com a saúde sejam tomados. Na adaptação à vida, somente 7 anos após o nascimento é que ocorre a vinculação completa entre o corpo e a alma. Então, vejamos que só após os 7 anos é que realmente se realiza por completo a vinculação entre o corpo e a alma. Nesta fase, o indivíduo está se adaptando ao mundo material. Portanto, carece de maiores cuidados. Então, é necessário que nessa fase tenhamos muito cuidado.
Vamos ver agora qual a diferença entre encarnação e reencarnação. O termo encarnação é dividido como a entrada da alma no corpo físico. Já a reencarnação refere-se a uma nova chance de habitar a carne. Isso acontece quantas vezes for preciso para que a alma progrida. Logo, meus irmãos, como já dissemos, nós vamos viver como eternos viajeros entre o mundo material e o mundo espiritual. A alma vai e volta quantas vezes seja necessário para ela evoluir e não precisar mais reencarnar. A maioria das reencarnações, é bom que se chame a atenção, geralmente é na mesma família. É onde nós cometemos os maiores deslaces e que acumulam compromissos resgatórios. Mas nem sempre essa reencarnação é obrigatória no meio da família. Pode reencarnar fora dela. Isso acontece por causa da forte ligação com os seres distintos a compor o mesmo núcleo familiar. Afinal, quando se convive com alguém, pode-se lapidar a relação de modo a redimir erros do passado e auxiliar no progresso mútuo. Então, a convivência é muito importante para a alma se adaptar e recorrer, ou seja, se aproximar mais daqueles que na família tiveram desenlaces ou impasses. Embora não seja uma tarefa simples, é uma grande chance de reparar erros do passado. Além disso, há espíritos que se unem pela afeição ou que precisam passar por desafios semelhantes. Dessa maneira, é permitido que reencarne na mesma família para que sirvam de amparo um ao outro. Quando paramos de reencarnar, a quantidade de reencarnação é proporcional à necessidade de evolução do espírito. Portanto, não há um número predestinado, ou seja, pré-estabelecido para reencarnações. Isso significa que paramos de reencarnar onde conquistamos progresso suficiente para habitar mundos mais elevados. É fundamental e podemos aproveitar a oportunidade presente para trabalharmos em nossa edificação moral. É necessário que possamos trabalhar reencarnado com algumas ações que aproximem da libertação espiritual. Reconheça a sua origem espiritual. Agradeça pela oportunidade da reencarnação. Pratique o perdão. Faça preces. Realize o evangelho no lar. Insista em sua reforma íntima. Reforce sua fé. E tenha Jesus como seu guia. Adotando essas atitudes, o indivíduo pode abrir mão do orgulho, do egoísmo e do materialismo. Compreendendo a sua natureza espiritual, observa-se a grandiosidade de ter outra chance para acertar e depurar os erros do passado. Logo, meus irmãos, a reencarnação, podemos reafirmar, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva do grande arquiteto do universo, que possamos acolher tudo que nos foi dado para o nosso futuro melhor, essa reencarnação. E a paz do Divino Mestre, tudo com todos, e me coloco à disposição para alguma pergunta.
Obrigado, meu irmão, Wilson Pedra.